Olá, eu tô gravando esse vídeo hoje para falar sobre uma coisa que me aconteceu durante uma viagem que eu fiz em junho e o tema é sinais. Esse vídeo vai para eu falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma viagem faz pouco tempo, em junho. Eu fui para Chapada dos Veadeiros, que fica em Alto Paraíso. Quem não conhece, dá um Google, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguma coisa falando sobre o Alto Paraíso. É um lugar maravilhoso, cheio de cachoeiras, que você vai, tem contato com a natureza, é muito gratificante estar naquele lugar, tirando toda a parte mística que o lugar carrega, então vale muito a pena quem não conhece, tiver essa vontade de conhecer, talvez esteja assistindo esse vídeo, quem sabe seja um chamado. E aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Na verdade, foi nem engraçada. Foi um momento muito significativo da viagem. Eu fui fazer essa viagem com uma amiga minha, chamada Claire Jane, que é uma fotógrafa francesa, uma artista maravilhosa. Também vou colocar o site dela aqui nas informações do vídeo. E quando ela me convidou para fazer essa viagem com ela, eu recebi na intuição que eu tinha que ir para retratar uma lenda Lakota chamada A Mulher Novilho Búfalo Branco. É uma lenda que fala sobre a vinda dessa mulher para a Terra, né, que se encontrou com essa tribo e entregou a eles o cachimbo sagrado. Mas eu não vou me estender sobre a lenda aqui, não. O que eu queria dizer, na verdade, é que a intuição que foi me passada não foi para falar da lenda em si, e sim do retorno dessa mulher no Vila Búfalo Branco, depois que aconteceu todo essa ritualística, ela vir até aqui, a terra, e entregar para o povo Lakota e para a nação Sioux o cachimbo sagrado e ensinar o ritual e tudo mais, né? Continuando com essa coisa da lenda, dizem que quando ela voltasse, seria mostrado em que nós poderíamos viver em paz, onde as 4 nações viveriam em harmonia, que é o povo branco, o povo negro, o povo amarelo e o povo vermelho. Então eu recebi, né, na intuição de ir até lá com a Claire e fazer uma ritualística desse ensaio para produzir um ensaio fotográfico, né? E fui já pensando nisso, a Claire já sabia, já tinha falado com ela da lenda e tudo mais. E andamos muito tempo pela Chapada procurando a locação correta para se fazer esse ensaio da melhor forma possível. Teve um dia que tínhamos combinado com uma menina que ia ser nossa guia e nos levar para o Vale da Lua, que é um lugar maravilhoso lá em Alto Paraíso, que eu tinha essa intuição que tinha que ser no Vale da Lua. Só que essa menina não conseguiu chegar no horário que tínhamos combinado, porque fotografia tem essa coisa da luz, então a gente queria chegar até um certo horário lá, enfim. Né? E ela não chegou e eu e a Claire resolvemos andar e ir atrás dessa locação sozinha. Então saímos andando pela Chapada, eu e ela, por uma trilha que a gente não sabe exatamente se era a trilha que levava até lá, né, ao Vale da Lua, mas enfim. A gente entrou nessa trilha e ficou andando nessa trilha, passamos por lugares maravilhosos, mágicos, paisagens incríveis, porque a natureza da Chapada tem essa coisa maravilhosa, sabe? Então foi muito bonito fazer essa caminhada junto com a Claire. E até que a gente chegou numa encruzilhada. E era um momento em que tínhamos a trilha acabava e daí a gente tinha uma estrada. E nessa estrada poderíamos seguir para baixo, para cima, ou seguir reto
por uma outra trilha que a gente não sabia se era a continuação da que a gente estava ou se era uma outra trilha que levava para um outro lugar. E a gente não sabia o que fazer. Paramos ali, já fazia umas 3 horas que estávamos andando, né, por essa trilha que começamos. Já estávamos cansados, saímos 7 horas da manhã, então a gente tinha acordado às 6 e já era por volta das 10 horas da manhã. Para mais, assim. Daí a gente ficou lá parada e discutindo sobre que caminho a seguir. Nesse momento, eu sentia no meu coração que tínhamos que descer. A Claire sentia pela intuição dela que tínhamos que subir e ninguém, nem eu nem ela, achávamos que deveríamos seguir em frente na outra trilha. A gente estava discutindo sobre isso e a Claire resolveu que era pra gente seguir a minha intuição e descermos nessa trilha. A gente andou, e como era uma descida, a gente só pensava de que se tivéssemos que voltar e subir e retornar pelo mesmo caminho que estávamos indo, a gente estava ferrada, porque era uma descida muito descida mesmo, e para voltar ia ser uma subida cansativa, enfim. Todo o material fotográfico, todas as câmeras, todas as lentes e todas as tintas que eu tava dentro da mochila. Ia ser complicado. Daí a gente parou e falou assim, será que é mesmo, né? Que a gente não deve voltar? E nesse momento eu olhei para aquela natureza, para aquele lugar onde a gente estava, aquele lugar maravilhoso. Dei uma respirada e falei assim, para onde a gente deve ir? Nesse momento, um casal de arara azul cruzou o céu e foi descendo em direção à estrada que estávamos seguindo. Eu olhei para Claire e falei, Claire, era esse sinal que estávamos esperando. É pra gente descer e seguir as araras azuis. E elas desceram, elas apareceram cruzando o céu e falando mesmo, né? Cantando o canto das araras, e elas estavam tão convictas descendo por aquele caminho que resolvemos seguir as araras e descermos até lá. Bem, para finalizar a história, nós chegamos até uma porteira. Essa estrada que seguimos deu até uma porteira que não necessariamente foi o Vale da Lua, que era o lugar onde a gente queria ir, mas resolvemos entrar porque não tinha condições de subirmos e voltar, né? Como eu disse, era uma descida muito grande e a subida também ia ser muito grande, e já estava por volta das 11, quase meio-dia aí, e a gente estava com fome, com sede, enfim. Daí a gente entrou nessa fazenda, né, que deu a porteira, porque eu falei assim, olha, se a gente chegou até aqui, provavelmente o morador, né, dessa fazenda, ele deve ter carro, a gente explica o que aconteceu pra ele, pergunta, vê se ele não pode dar uma carona pra gente até um certo lugar aí, pra gente não ter que voltar tudo isso, ou senão pelo menos a gente dá uma descansada, procura uma sombra, senta, come, almoça, né, pra gente ficar forte e voltar aí, se caso não conseguirmos a carona. A gente entrou nesse lugar, e assim, só a entrada da fazenda, que a gente teve que descer mais um pouco, já era mágica, porque tinha árvores plantadas, assim, dos dois lados, e era aquela coisa maravilhosa, e conforme a gente foi chegando na casa, aquilo só aumentava, porque o chão da casa era todo repleto de cristais. A casa ficava num lugar assim que dava para uma vista maravilhosa do vale. Não, foi assim sensacional. A gente chegou nessa casa, não tinha ninguém, mas parecia que tinha gente, porque que a pessoa devia ter saído, enfim, porque estava ligado o irrigador de água, então estava molhando as árvores ali, as plantações.
Daí eu falei assim, vamos comer, né, esperar um pouquinho e ver se o morador daqui não chega, né, provavelmente vai chegar daqui a pouquinho. E eu tava olhando assim na hora que a gente parou pra comer e tal, e tinha tipo um caminhozinho que descia assim. Eu peguei e falei assim, Clara, eu vou fazer essa trilhazinha aqui e ver pra onde vai dar. E eu fiz a trilha, e quando eu cheguei no final, deu no início do Vale da Lua. E eu disse, meu Deus do céu, que lugar incrível. Né? Que lugar incrível. Não estamos no lugar errado. Né? As araras nos trouxeram para o lugar certo. O Vale da Lua está perto. Como estávamos numa propriedade privada, a gente não quis ficar ali, né? A gente saiu, óbvio, do lugar, porque não chegou ninguém. E a gente continuou seguindo a trilha de que chegamos e voltamos pela mesma trilha. Em um determinado momento a Claire falou assim, já que a gente não vai conseguir chegar no Vale da Lua, vamos fazer a trilha pra cá, né, que eu tô achando esse lugar mais bonito. Daí eu disse, vamos, né, e realmente era um lugar mais bonito. Daí a gente seguiu na trilha que a Claire tinha indicado e a gente chegou num lugar maravilhoso, que era um riacho lindo, que depois a gente ficou sabendo que era o Rio São Miguel. Tinha uma ponte pêncil incrível. A gente ficou ali, se banhou nesse rio, nesse riacho. Ficamos ali um pouco e nisso passou um morador por cima dessa ponte, né? E quando ele estava passando, conversamos com ele, né? Ele parou, nos ouviu. Dissemos a ele que estávamos procurando uma trilha que levasse para o Vale da Lua, perguntando se estávamos certos, se não estávamos certos. E ele disse que a gente estava a 1 quilômetro do vale e que a gente estava certo sim, e que ele nos levaria até o início da trilha que daria para o Vale da Lua, né? Daí a gente ficou super feliz, seguimos com ele. Ele nos levou de volta à casa que a gente tinha chegado, porque ali da casa tinha uma trilha que saía de dentro, que andando mais 1 quilômetro daria no Vale da Lua. Daí ele indicou pra gente o caminho, nós seguimos nessa trilha e chegamos ao Vale da Lua. Porém, nesse meio tempo aí que estávamos procurando chegar ao Vale da Lua, conseguimos encontrar o lugar perfeito para realizar o tal ensaio fotográfico que tanto queríamos realizar. A locação ideal, que tinha todos os ambientes para a gente conseguir retratar da melhor forma essa lenda. Então, isso para mim foi muito significativo, porque eu senti pela primeira vez assim a certeza de que quando você tá atenta aos sinais, você tá presente no momento presente, porque os sinais só correm no presente, no agora, você consegue ouvir o que Deus, o universo, te diz. E o universo não mente, ele te guia. Então foi um momento muito incrível. Nós conseguimos fazer o ensaio ali. Depois que fizemos o ensaio, continuamos a trilha, chegamos até o Vale da Lua. Chegando no Vale da Lua, por incrível que pareça, tinha uma pessoa que conhecíamos lá no vale que tinha carro, que nos deu uma carona de volta, então a gente não precisou andar de volta para casa, né? Que eu acho que ia dar mais, sei lá, umas 4 horas de caminhada essa volta aí. E no fim deu tudo certo. Foi um dia maravilhoso que conseguimos passar por lugares mágicos, acontecimentos incríveis e conhecemos essa pessoa maravilhosa que nos indicou o caminho, seguimos as araras azuis. Enfim, foi incrível. E eu tô gravando esse vídeo pra vocês também ficarem atentos, né? Incentivar todos vocês a ficarem atentos aos sinais que Gaia nos manda todos os dias. E para estar atento a esses sinais é preciso estar no momento presente. É preciso viver o momento agora. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Arro.